7 de abril de 2016, Palmeiras chega a ficar na frente 2 vezes, cede a virada e consegue o empate mesmo com 1 a menos. Resultado mantém Verdão vivo na Libertadores. Corinthians busca empate na Colômbia e fica muito perto da próxima fase. Galo não vai bem e é derrotado pelo Independiente del Valle no Equador. Aguirre reprova a atuação da equipe que continua a um empate das oitavas. Pintado, que veio para substituir Milton Cruz, já está trabalhando ao lado da comissão técnica no tricolor. Dorival Júnior fecha mais uma vez o treino do Santos, que terá ao menos 5 desfalques para a partida deste final de semana contra o Audax. O programa de hoje tem muita bola na rede com os gols da Copa do Brasil. Olá! O Palmeiras está vivo na Libertadores. Sim, ontem o Verdão chegou a ficar à frente no placar diante do Rosário Central por 2 vezes em pleno gigante de Arroito. Mas sofreu gols bobos e os argentinos viraram o jogo. Quando Gabriel Jesus foi expulso, a impressão que a gente tinha era que o Palmeiras já estava morto. Mas Lucas Barrios, que começou no banco, marcou o gol de empate e manteve o Alviverde com remotas chances de classificação. Fernando Gavini acompanhou o jogo ao lado de torcedores palmeirenses e do ídolo Ademir da Guia, em um bar aqui na zona oeste de São Paulo. Ademir da Guia! 39 anos depois de encerrar a carreira, Ademir da Guia ainda é ídolo dos palmeirenses. Eu consegui jogar 903 partidas, é o jogador nesses 101 anos que mais jogou, tem o busto lá no Palmeiras. E o mais importante que é o presente, né? A gente poder estar participando junto à torcida, jogando, merecendo os convites. Eu acho que isso aí para mim é muito bom. A oportunidade de chegar perto do ídolo, ouvir suas histórias, tirar uma foto e pegar um autógrafo aconteceu em evento realizado na Casa Palmeiras na noite desta quarta-feira. Fico muito contente, muito orgulhoso de poder ainda estar junto com a torcida, poder estar no campo com nossos colegas, alguns que eu joguei junto, alguns que jogaram bem depois de mim. Então, para mim, isso realmente é muito gratificante. Além de fazer a alegria de dezenas de torcedores, Ademir da Guia se juntou a eles para assistir ao jogo decisivo contra o Rosário Central. Animado pela vitória contra o Corinthians, que aconteceu justamente no dia de seu aniversário de 74 anos. Nós já fizemos uma decisão no domingo contra o Corinthians. Hoje tem mais uma decisão e a equipe não vinha bem e uma hora para outra uma vitória motivou todo mundo. Então eu acho que futebol é isso. A confiança aumentou quando Gabriel Jesus fez 1 a 0 com menos de 5 minutos de jogo. O começo do duelo não poderia ser melhor para o Palmeiras, mas a euforia logo se transformou em preocupação. O Rosário Central veio para cima e acabou empatando na falta cobrada por Donati, que desviou e matou Fernando Praz. Mas ainda havia esperança, otimismo. O retrospecto contra o Rosário Central era favorável. Com certeza eu acho que o Palmeiras traz os 3 pontos lá e vai encaminhar a sua classificação ganhando do River Plate aqui em São Paulo. No finalzinho do primeiro tempo, ninguém duvidava que a escrita se manteria quando Gabriel Jesus fez 2 a 1. Mas na segunda etapa, tudo mudou. A jogada ensaiada deixou Servi na cara de Fernando Praz para empatar. E a virada veio de pênalti na cobrança feita por Marco Ruben. O verde da esperança voltou a brilhar quando Lucas Barrios foi oportunista para empatar tudo de novo para o Palmeiras. Já jogava com 1 a menos por conta da expulsão de Gabriel Jesus. Pelo menos com Ademir da Guia na torcida, o Palmeiras não perdeu. Manteve o tabu contra o Rosário Central e vai chegar vivo na última rodada da Libertadores, mas com chances remotas de classificação. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, não é para ter essa euforia, Palmeiras continua vivo. Está vivo, é verdade, poderia ter morrido ontem, mas respira por aparelhos, essa é a realidade. A situação é muito delicada,
O Palmeiras não depende mais do próprio esforço para se classificar. Tem que vencer o River Plate do Uruguai e torcer para o Rosário perder do Nacional em Montevidéu. Isso porque ainda tem o jogo do Nacional contra o River Plate, a gente não sabe se o Nacional vai ganhar, vai perder, vai empatar, e qual vai ser a motivação do Nacional na última partida. Dependendo do que acontecer nesse jogo de hoje, do Nacional com o River Plate, o empate classifica os dois. E a história mostra que muitas vezes já aconteceu de ninguém querer se arriscar a segurar o empate para preservar a classificação de ambos. Palmeiras ontem ele teve a chance de vencer o jogo. Me perdoe o trocadilho, não é intencional, mas Jesus ontem estava infernal. Fez o primeiro gol. Nossa! Fez o primeiro gol, fez o segundo gol, mandou uma bola na trave, só que aí depois pecou. Teve uma imaturidade digna de um juvenil. E ele é jovem mesmo, sabe? E aí tem gente que ainda defende, não, Libertadores é isso mesmo, tem que mostrar que é forte, que é macho. Tem que ser inteligente. O cara dá um pontapé nos Países Baixos do adversário, sabe? Na frente do árbitro. Isso. No Chile, então. Jesus pecou no inferno e nos Países Baixos profetizando. Nossa, hoje tá difícil de acompanhar. Pelo amor de Deus, não é nenhuma heresia. Jesus é o nome do nosso querido Gabriel, é o segundo nome do Gabriel, que é Gabriel Jesus. Enfim, quer dizer, foi de uma imaturidade muito grande, e aí eu acho que a imaturidade do Gabriel Jesus nem foi primordial para o resultado. Pelo contrário, que o Barrios empatou depois. Isso é assunto para você, mas eu posso adiantar que o Barrios estava adiantado e impedido. Né? E outra coisa, o que afundou o Palmeiras ontem foi o sistema defensivo. Tudo bem, na primeira falta houve um desvio, nem tenho certeza se o desvio foi do jogador do Palmeiras ou do jogador do Rosário, mas tudo bem. No segundo, ficou todo mundo assistindo o Sérgio sair na cara do gol sozinho na jogada ensaiada. E depois, no pênalti do Vitor Hugo, é uma coisa infantil. E aí vem o Cuca, na maior cara de pau depois do jogo, e falar assim, se for marcar pênalti assim, tem que marcar 50 pênaltis no jogo. Que marquem 50 pênaltis no jogo, é falta em qualquer lugar do mundo. Se árbitro faz vista grossa porque é covarde, não tem coragem, é uma outra história. Mas o jogador tem que ter a cabeça no lugar de saber que na área não pode fazer isso. Ora bolas, ou eu estou errado, meu querido Oscar Roberto Godoy. Você também não marcaria pênalti naquele lance? Peraí, Oscar Roberto Godoy. Tá. Celso, boa noite, Celso, Anitta. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho de você. Eu vou falar com você, mas você está com um topete bonito, hein? Tô. Nossa, dá um close, que topete, hein? Eu não tinha nem notado. Eu vou falar com você. Que topete! Fecha no topete. Mas nem o Zé Bonitinho tinha um topete desse, né? Eu já tive topetes maiores. Lembra do topete do Zé Bonitinho? É o que tem pra hoje. Vou falar agora pra você. Tá chique no último esse topete. Mas olha só, por que o jogador brasileiro é tão imbecil, tão burro, tão indisciplinado e tão babaca? Justamente porque os técnicos e os dirigentes passam a mão na cabeça do irresponsável, não é? Por atitudes inconsequentes. Então, voltando ao jogo do Palmeiras, o Palmeiras só deixou de estar classificado, porque se ganha ontem estaria classificado. Está no bico do corvo, no apogeu da lona, no saco do IML, é só fechar o zíper. Por quê? Porque primeiro lance do primeiro gol que tomou, depois de estar vencendo por 1-0, o seu Thiago Martins fez uma falta inconsequente, sem a mínima necessidade. Verdade, até esqueci disso, nem falei. Verdade. Sem a mínima necessidade, esse rapaz que é jovem já tinha feito um pênalti desnecessário contra o Corinthians, que o Fernando Praz salvou. Bem, passa à frente novamente, 2-1, vai o seu Gabriel, faz uma falta desnecessária fora da área. É aquele negócio, fora da área pode. Fez uma falta desnecessária, essa daí, olha só, na cobrança, todo mundo olhando pro Papai Noel e o Fernando Praz sai do gol desnecessário. Desnecessária a saída do Fernando Praz. Tinha que ter ficado, os zagueiros estavam chegando ali para pressionar o adversário. Bem,
Não satisfeito, 2-2, o seu Vitor Hugo faz aquele pênalti. Que o técnico disse que então tem 50 pênaltis. Vocês perceberam que depois do pênalti que o Vitor Hugo fez, ninguém segurou ninguém na área, ninguém relou em ninguém na área. Então não é 50 pênaltis, é um só. O árbitro marca e ninguém mais segura ninguém. Então, mais uma atitude individual irresponsável do jogador do Palmeiras. Pênalti desnecessário, né? Principalmente por um jogador que tem a impulsão que tem o Vitor Hugo. Aí a equipe do Rosário passa à frente, mesmo assim ainda teria chances se o Gabriel Jesus não resolvesse dar uma de justiceiro, porque o jogador brasileiro prefere brigar primeiro para ganhar depois. Não tem que brigar, joga primeiro, ganha o jogo, depois porrada, mas primeiro ganha o jogo. Depois que o seu Gabriel Jesus foi expulso, ele agrediu 2 argentinos. Vocês viram a reação dos argentinos? Não é comigo. Aí ele alega que ele foi agredido e que ele tomou um tapa na cabeça. Quem toma um tapa na cabeça tem que cair no chão. Fica em pé, encara o adversário, bota medo no adversário. Aqui não adianta bater não, que eu vou pra cima, eu vou pra dentro, eu vou arrebentar com vocês. Não é? Então o brasileiro tem disso. E acabou conseguindo um empate graças a um gol impedido do Barrios. Um gol impedido acabou dando um empate, mas não é o suficiente para salvar. E aí, despedida da Libertadores por 3 atitudes inconsequentes que resultaram em faltas e uma atitude irresponsável desse rebeldinho aí. Rebeldinho, porque ele falou que a mãe dele precisou puxar a orelha dele nas categorias de base. Então, Cuca, puxa agora as 2, estica aí. Estica, fica parecendo orelha de morcego. É a maneira mais simples de responder a provocação. Dá uma caneta, dá um chapeuzinho, faz isso. Aí o cara que vai expulso, vai expulso, não... Bom, e depois da partida, o técnico Cuca e o atacante Gabriel Jesus falaram sobre a mudança do esquema tático do Palmeiras para o jogo com o Rosário. O artilheiro do Verdão também falou sobre a expulsão e o treinador projetou o próximo desafio contra o Mojimirim pelo Paulistão. A gente tem uma ideia que 3 zagueiros é defensivo, não é? O Jean foi para o ataque o jogo inteiro, o Egídio também, a liberdade que os 3 zagueiros deram. Né? E eu gostei muito, acho que foi uma estratégia que deu certo, apesar do resultado não ter sido o que a gente queria. Desde a base eu ajudo bastante a equipe, não me importo de ajudar, mas eu não estava com perna para atacar, o Cuca percebeu e me deu um novo posicionamento, onde que ele foi felizado, eu mais ainda, em qualquer resvalada do adversário, eu consegui sair na frente com a minha velocidade e concluir a gol. Antes de meu companheiro me dar a bola, ele me deu um murro no ouvido. É só puxar o lance, vai ver. Eu fui infeliz de subir o pé, dei mole, mas é aquilo, cara. Se me expulsou, eu tinha que expulsar ele também, porque foi uma agressão. É complicado saber, né, que a arbitragem prejudicou a gente hoje, mas a gente foi guerreiro, tentou até o fim, os companheiros lutou até o apito final, a gente conseguiu um empate. Nós temos domingo uma decisão. O Mogi não pode perder, porque senão ele cai para a 2ª divisão do Paulista. Está trabalhando bem esses últimos jogos, eu acompanhei. E nós, dentro do desgaste que a gente está, nós vamos ter que escolher o melhor para fazer um jogo bom e tentar vencer para seguir dentro do Paulista. Aí depois vem quinta-feira. Automaticamente vai lotar a arena e nós vamos ter que fazer uma corrente junto, né? As coisas, quando é para acontecer para a gente, ela acontece. Se for da vontade de Deus, a gente vai passar. Ontem a gente quis saber, na enquete do site gazetesportiva.com, se o Palmeiras seria eliminado da Libertadores. A maioria achou que sim. Mas, apesar disso, o Verdão continua vivo na disputa, né? Por isso, hoje, a pergunta é o contrário. Você acha que o Palmeiras vai se classificar para a próxima fase da Libertadores? Sim ou não? Acesse o site, vote o resultado. Eu dou no final do programa de hoje. Eu acho que não. Acho que vencer o River Plate não vai ser nada difícil para o Palmeiras, não. Dá para fazer 2, 3 gols. O problema é que eu acho que o Rosário não vai perder para o Nacional.
É um time muito bem montado, sabe que precisa só do empate, entendeu? Talvez o Nacional também não tenha essa motivação para vencer, talvez precise só do empate, talvez já jogue classificado. Por isso eu acho que, apesar de respirar por aparelhos, o Palmeiras não sobrevive. O meu voto, o voto do Tadal e do filho dele, do Thiago, e do Chifrim é... Zíper. Não sabia que Zíper fazia isso. Zíper do saco do IML. Já era, já foi. Fecha, abotou, como diria aquele... Tem um cara lá no Paraná, o Fernando, não lembro o sobrenome dele lá da televisão, vai falar assim, abotoou o caixão. Abotoou o caixão. Romântico. O João sabe quem é, o Fernando... lá do Paraná, da imprensa, do jornalista do Paraná. Aliás, hoje é nosso dia, não é nosso dia? É o dia do jornalista. Não tem homenagem pra nós! Viva! Viva! Cadê o bolo? Jornalista, muito doido, muito louco e muito pobre. Isso eu concordo. O Corinthians deu um importante passo para avançar à próxima fase da Libertadores ao empatar com o Santa Fé em 1-1 e vai precisar de apenas um empate no próximo jogo contra o Cobressal na Arena em Itaquera para garantir uma vaga nas oitavas de final. Realmente agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de estar recuperando toda a parte médica da equipe, que era para eu ter voltado só a 2 jogos. Eles conseguiram me recuperar a tempo para esse jogo, que era importante para o clube. Fico feliz por ter feito aquilo que eu sei mais fazer, que é infiltrar, que é tabelar. Elias, mesmo sentindo, ele jogou contra o Cobressal porque nós tínhamos a necessidade. E agora o destino, o trabalho, premiou a ele também, nesse retorno, que pudesse fazer o jogo que fez e o gol, coroando um trabalho de uma equipe toda. Uma equipe toda que jogou pela segunda vez com esse meio campo. O Guilherme nunca jogou, é a segunda vez que jogou com Elias, que jogou com o Bruno, que jogou com o Giovani. A gente não tem assim, um parâmetro para chegar, a gente não tem um limite para chegar, mas a gente quer ir em busca de melhoria sempre buscando futebol, competição, que é aquilo que a gente fez no ano passado e que vem fazendo esse ano. Santa Fé é campeão da Sul-Americana e mantém a base da sua equipe. Isso é rotina, isso é repetir, isso é amadurecer, isso é errar para depois acertar. É um processo de evolução. E a equipe está muito acima daquilo que eu imaginava estar. A equipe se remontou e está chegando com um jogo de antecedência possivelmente classificada. Isso é muito. Eu sei que vocês geram uma expectativa alta e comparativa à equipe que foi campeã. Mas nós temos que ter o discernimento de outra etapa que está se construindo. E jogar contra uma equipe como Santa Fé é muito difícil. E a mim não surpreende absolutamente se ela for para o Paraguai e classifique com uma vitória lá. Para mim não é surpresa nenhuma. Bom, Godoy, a realidade é que o Corinthians ontem fez um primeiro tempo para esquecer. Jogou mal o Corinthians, foi um futebol burocrático, apático, não chutou uma bola no gol, uma sequer. Aí o Santa Fé fez 1-0 e poderia até ter feito mais. Também não produziu muito mais, mas poderia ter feito. Aí no segundo tempo, o Corinthians chutou a primeira bola em gol com 10 minutos, quase 10 minutos. Acho que foi com o Luca, inclusive. Aí depois o Luca, como bem descreveu ali o Vinícius, acertou uma bola na trave, aí o Corinthians cresceu, conseguiu um empate, poderia até ter virado o jogo. Portanto, mostrou poder de reação, poderia... E o Corinthians, a gente está falando, tem falado, né, que basta um empate com o Cobressal e o Corinthians vai estar classificado. Não. O Cerro joga dia 13 com o Cobressal. Se o Cobressal, surpreendentemente, vencer o Cerro, o Corinthians já vai estar classificado. Porque o Corinthians tem 10 pontos, o Santa Fé tem 8 e o Cerro tem 7. E Santa Fé e Cerro se enfrentam na última rodada. Quer dizer, então, se der empate, o Santa Fé vai para 9, o Cerro vai para 8. Quer dizer, se um vencer, o Corinthians vai estar classificado da mesma maneira. Então, para quem imaginava um Corinthians complicado por causa, né, de todas as saídas que ocorreram no começo da temporada, realmente o Tite tem razão. É um Corinthians surpreendente.
Não, o Corinthians é surpreendente porque está mantendo um nível de futebol, mesmo que não tão satisfatório para a expectativa do torcedor corintiano como o Valmir Arana e o seu Zé, ele está obtendo resultados importantes. Os resultados estão sendo importantes e isso ajuda a dar tranquilidade para que o trabalho seja complementado e aconteça essa evolução que é gradual e tem que ser respeitada a lentidão ou não pode ser apressada muito, não. Tem que deixar os jogadores se adaptarem a um clube como é o Corinthians, com as tradições e o peso que é jogar no Corinthians, né? E principalmente depois das últimas conquistas que teve aí. Mas se o Tite é considerado o melhor técnico do Brasil, para alguns, mesmo sendo gaúcho, tem que esperar e acreditar que o que ele está fazendo é o correto. Não adianta querer ficar dando palpite, porque o jogador está fora de posição, porque o jogador não é ali que ele tem que jogar nela. Pô, se o Tite não sabe aonde o cara tem que jogar, porque está lá no dia a dia com o camarada, eu vou dar palpite onde o cara tem que jogar? Não é? Claro. Então é só esperar e vai passar para a segunda fase aí. No ano passado o River foi campeão. Foi o River campeão no ano passado? Classificou, eu quebrei a cara. O River o ano passado. O River foi campeão o ano passado. Eu disse que só um hecatombe colocaria o River Plate. Nossa Senhora! Na próxima fase. Não, olha só, primeira fase, o River lá embaixo, dependia de uma combinação de resultado esdrúxula. Aí eu disse aqui, só um hecatombe classifica o River Plate. Nossa, o River não só se classificou, como passou pelo Boca, passou pelo Cruzeiro e blá, 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 foi campeão da Libertadores. Mas essa palavra é bonita, hein? Dá pra pôr nome num cachorrinho com esse nome aí? Vem, hecatombe. Vem, hecatombe. Hecatombe. É um nome bonito, hein, cara? Diferente. Não tem xarai. Vai, hecatombe do João. No Equador, o Atlético Mineiro precisava apenas de um empate contra o Independiente del Valle para garantir a vaga na próxima fase da Copa Libertadores. Mas o Galo não jogou bem e acabou derrotado. Depois do jogo, o técnico Diego Aguirre admitiu que os equatorianos mereceram a vitória, que os colocou com os mesmos 10 pontos dos mineiros no grupo 5. O Independiente jogou melhor e foi merecido o triunfo. Nosotros no nos encontramos en ningún momento cómodos con el partido. Eso fue mérito del rival y fuimos superados. Esa es la realidad, hay que aceptarla y bueno, como usted dice, estamos cerca de la clasificación, pero bueno, tenemos que ganar el próximo partido en casa para terminar primeros en la fase y bueno, y pensar en el futuro, pero hay que intentar hacer un buen partido. Foi surpreendente a derrota do Atlético, mas está vivo na briga também. É uma situação muito semelhante com a do Corinthians. Só depende dele, joga em casa, não tem erro. Mesmo o gramado ali mostrando, né, um visual feio, alegaram que estava ruim e tal, mas alguns jogadores do Atlético não jogaram nada. E o treinador Diego Aguirre já começou a irritar o pessoal lá com o mesmo comportamento que ele estava tendo no Internacional de Porto Alegre. Aliás, comportamento que acabou derrubando-o. Então, o que ele está fazendo de errado? Começa a substituir os jogadores que ninguém entende o motivo da substituição. Ontem, no intervalo, ele tirou o Casales. Não é? Quando deveria ter tirado o Luan, que não estava jogando nada. Nem o Robinho não jogou nada, Então ele começa a mexer num negócio que ninguém entende o que ele anda fazendo em determinados momentos. E ontem ele também contribuiu para a derrota do Atlético Mineiro, além do juizão ter ajudado naquele pênalti jabuticaba lá, né? Tem que jogar, o jogador tem que ir amputado. O jogador amputado vai se dar bem no futebol, amputado dos braços, vai se dar bem no futebol hoje. Mais duas partidas movimentaram a rodada de ontem na Libertadores. O River Plate goleou o The Strongest por 6-0 e assumiu a liderança do Grupo 1. E na Cidade do México, o Pumas fez 4-1 no Olímpia e garantiu a vaga para as oitavas de final. Muita gente fala pejorativamente lá no México assim, jogamos como nunca e perdemos como sempre.
Só que os times da Libertadores, Toluca já está classificado, Puma já está classificado. Agora eu fico imaginando o torcedor São Paulino, porque tem São Paulo e River Plate. Não, esse justo 6-0, né? Pois é. Muito Só louco. que o Strongest é o mesmo que venceu o São Paulo aqui no Pacaembu por 2-1. E o River jogando em Buenos Aires fez 6-0. 6-0. É o próximo adversário do São Paulo no Morumbi. É bom ficar esperto. E o que está jogando o D'Alessandro também é brincadeira. Não, jogou só ontem. Sim, mas jogou. Só ontem. Jogou. Isso é um cometa. Isso é um cometa. Isso é um eclipse, não é toda semana, não. Jogou ontem porque ele já estava sendo ridicularizado pela imprensa de lá. Agora, jogou ontem, ele não vai repetir contra o São Paulo, não. E o São Paulo conhece, sabe aonde bater nele para ele pipocar. Você aprova isso? Não, eu não aprovo, mas tá. É do meio. Tá. É do meio. O árbitro está lá para proibir. Dependendo da Mas simpatia. ele é muito chato. Ele é muito chato. Dependendo da simpatia com a vítima, pode bater. Se precisar de um argentino chato, esse cara é chato. Depois ele é argentino. Tá certo. Sem comentários. Mais 4 partidas fecham hoje a rodada da Libertadores. Às 7h30 da noite tem jogo que interessa diretamente ao Palmeiras, já que os uruguaios River Plate e Nacional se enfrentam em Montevidéu pelo Grupo 2. No mesmo horário, pelo Grupo 3, o Boca Juniors recebe o Bolívar. Um pouco mais tarde, às 9h40, às 9h45, o líder Racing encara o Deportivo Cali da Colômbia. E também, às 9h45, o Colo-Colo do Chile tenta se manter vivo no grupo do Grêmio. Os chilenos enfrentam o Melgar em Arequipa, no Peru. E falando do Nacional do Uruguai, os líderes do Grupo 2 da Libertadores receberam uma punição da Conmebol por conta das injúrias raciais de um torcedor que imitou um macaco para o atacante Gabriel Jesus do Palmeiras no confronto entre as duas equipes em Montevidéu no dia 17 de março. Essa notícia é o nosso destaque de hoje no site gazetaesportiva.com. Apesar do Palmeiras fazer uma reclamação formal na súmula da partida e enviar provas em vídeo, o clube uruguaio recebeu uma multa de $10 mil, cerca de R$37 mil, e não perderá pontos ou terá que jogar com portões fechados. Não é novidade o Tribunal Disciplinar da entidade aplicar apenas uma multa em dinheiro em casos desse tipo. Em 2014, quando o volante Tinga do Cruzeiro foi alvo da torcida do Real Garcilaso do Peru, a punição também foi em multa em dinheiro, né? $12 mil. Queria saber o que vocês acham disso. Funciona? Parafraseando o Boris Casoy, é uma vergonha. Faz o menor sentido você, sabe, punir o clube por um comportamento racista de um torcedor com multa. O que o torcedor está preocupado que o clube dele foi multado? De alguma maneira ele vai se sentir intimidado para fazer isso novamente? Não, óbvio que não. Ué, não foi ele que foi multado, foi o clube? Então você tem o correto, aliás, para ser uma pena leve. Em primeiro lugar, identificar o torcedor e proibi-lo de entrar no estádio, por pelo menos 2 anos para aprender a se comportar. Segundo, punir o clube e fazer com que jogue com portões fechados, sim, porque o clube é responsável. É responsável, sim, pela torcida que tem. No mínimo. Que silêncio é esse? Eu acho um negócio conflitante, entendeu? Porque tem um imbecil lá, bancando o gorila, e os demais com comportamento decente. A partir do momento que você fecha os portões, você pune o torcedor decente. Olha lá quanta gente decente se comportando corretamente. Então, o imbecil não é punido. O imbecil não foi punido. Então, identifica... Então, tem que punir o imbecil. Tem que punir o imbecil. Coloca ele numa jaula e enche ele de banana. Entendeu? Boa, Godoy. Mas aí você pune, vai fechar. Bom, aí, se não consegue punir o clube, essa multa aí é uma multa para encher, arrecadar dinheiro para a instituição organizadora. Isso a entidade se é que o clube paga também, né? Mas fica lá devendo. Ou associa qualquer ato imbecil do torcedor, punindo o clube com pontos ou na competição,
Caso contrário, não surte efeito nenhum. Se você pune com pontos, o cara vai pensar 2 vezes antes de fazer isso. É isso. Até porque se ele fizer, quem estiver do lado dele já vai pegá-lo de jeito, assim, você quer prejudicar meu time? Sabe? Mas o ideal mesmo é botar na cadeia mesmo, para aprender a respeitar os outros. Aqui, quando tiverem coragem de punir o clube por causa da torcida, ou punir o clube por causa da torcida... Nós tivemos aqui uma punição, lembra do Grêmio? No caso Aranha, o Grêmio foi excluído da Copa do Brasil. Então, aí sim nós teremos bons exemplos e os vagabundos estarão enquadrados, serão enquadrados. Tem que punir o clube, meter o ferro no clube, elimina da competição. Mas e peito, e coragem. A rede também balançou pela Copa do Brasil. Destaques para a vitória do Aparecidense diante do Sport por 2-0 e do Fluminense, que fez 3-0 no Tombense e eliminou o jogo da volta. O Sport viajou até Goiás e foi surpreendido pelo modesto Aparecidense. Robert e Felipe fizeram 2 gols na etapa final e garantiram a vitória. O Leão terá a chance de reverter o resultado dia 27 na Ilha do Retiro. Em Minas Gerais, o Fluminense acabou com o sonho do Tombense na Copa do Brasil. O tricolor carioca fez 3-0 e eliminou o jogo da volta. Gerson e Marco Júnior 2 vezes asseguraram a vaga do Flu na segunda fase. O adversário sai do confronto entre Salgueiro e Ferroviário. E pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio goleou o Brasil de Pelotas e garantiu a classificação para a semifinal. O Grêmio saiu na frente do Brasil de Pelotas logo aos 2 minutos de jogo com Pedro Jeromel. Ainda no primeiro tempo, o Bobô ampliou a vantagem do tricolor gaúcho. Após o intervalo, o Brasil de Pelotas até esboçou uma reação com Brock. Mas o time da casa marcou mais 2 vezes, com Juliano e Pedro Rocha. Com a vitória por 4-1, o Grêmio é o primeiro semifinalista do Campeonato Gaúcho. E você acompanha o Gazeta Esportiva nas redes sociais. Nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os nossos programas, acesse o site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Temos recados? Nossa, o Godoy tá mudo. Vai nevar. Que é isso. Um abraço aí para os palmeirenses que estão felizes da vida com essa quase classificação, mas agora vai dar nada. Então, o doutor João Conte, o doutor Bruno Conte, se sintam abraçados. Solidários na hora do velório aí para chorar a desclassificação do Palmeiras. A gente chora com vocês, tá? A FIFA divulgou hoje a atualização de abril do ranking de seleções da entidade. Os sul-americanos estão muito bem, mas o Brasil... Em primeiro lugar está a Argentina, que tomou o lugar da Bélgica, agora a segunda colocada. Em terceiro e quarto lugar, mais 2 seleções sul-americanas, Chile e Colômbia. A atual campeã mundial, a Alemanha, ocupa apenas a 5ª colocação. O Brasil está apenas na 7ª posição, mas à frente de equipes tradicionais, como Uruguai em 9º, Itália em 15º e França na 21ª colocação. Pois é, sinal dos tempos. Na frente do Brasil você tem Colômbia, Chile e Argentina. Aliás, Godoy, Argentina em primeiro, só para constar. Eu vou falar com você, esse ranking aí precisa sofrer um impeachment. Precisa sofrer um impeachment esse ranking aí. Por quê? Por que você está contestando? Que pedalada que você está vendo por um acaso no Eu ranking? acho que deram uma pedalada aí. Como é que pode? Bélgica? A Bélgica ganhou o quê? Mas é a regularidade Não, mas dos jogos, que regularidade? Os amistosos, eu vou os falar, torneios. isso daí é igual sorteio quando eu não ganho. Não vale nada. No Santos, o personagem da entrevista coletiva dessa quinta-feira foi o atacante Ricardo Oliveira, que além de falar do atual momento da equipe no Paulistão, falou também da seleção brasileira. Veja na reportagem do Felipe Esboril. Em Santos, os jogadores querem só descansar e comemorar o bom trabalho executado no Paulistão. Já classificado para a próxima fase, o time comandado por Dorival terá ao menos 5 desfalques para o jogo deste final de semana contra o Audax, na última rodada da primeira fase. 4 ficam de fora por suspensão. Gustavo Henrique, Thiago Maia, Elano e Gabriel receberam o 3º cartão amarelo.
Mas o pessoal aqui garante que não foi de propósito para entrar zerado nas quartas de final. Quanto a jogadores tomar cartão amarelo de propósito, eu não vejo isso. Eu vejo situações do jogo que o árbitro interpreta que é uma jogada para cartão amarelo, ou que de repente o jogador se excedeu um pouquinho numa determinada reclamação, porque o jogo é assim, é muito quente, nervosismo para todos os lados. Pensar em Santos e não lembrar da seleção fica mesmo complicado. Recentemente o time cedeu 5 atletas para o time principal e o sub-20 de Dunga. O momento vivido pelo selecionado não é dos melhores. Motivo suficiente para o assunto ser abordado com Ricardo Oliveira. Lembro eu, quando era garoto, muito pequeno, que quando não tinha comida, a minha maior alegria do domingo era ver o Ayrton Senna correr. Eu acho que não só minha, de muitos brasileiros. E sentava na frente da televisão e vibrava com a vitória dele. E é o que o brasileiro espera da seleção brasileira. Entendendo que, já que em tantas outras áreas a gente não tem tanta alegria para falar da gente como país, que o futebol possa trazer novamente essa alegria para o torcedor brasileiro. A seleção brasileira, neste momento, está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Ocupa a 6ª colocação com apenas 9 pontos. Posição que incomoda os jogadores e principalmente a torcida brasileira. Chateia muito mais porque eu participo, estou dentro de campo e eu sou o maior responsável por isso. Eu sempre digo que o futebol nós temos que dividir as responsabilidades e todos sabem disso. E nós como atletas precisamos assumir essa responsabilidade porque, afinal de contas, somos nós que vestimos a camisa e vamos para dentro do campo. Pressionado no comando da seleção brasileira estava o técnico Dunga, que nesta semana foi confirmado pela direção da CBF, pelo menos até a disputa da Copa América Centenária, nos Estados Unidos. Existe a cobrança em cima do Dunga, assim como uma cobrança maior tem que estar em cima da gente, que somos aqueles que vestimos a camisa e vamos para dentro do campo, até porque nós somos um grupo qualificado e precisamos dar uma melhor versão na seleção brasileira. É claro que a gente não pode jogar esse peso nas costas de um país que parou e que está sofrendo com tudo isso que a gente tem acompanhado, né, na nossa política. E precisamos crescer e procurar trazer a alegria, já que o futebol é isso. O futebol pode proporcionar alegria. Godoy, eu acho que são declarações, digamos, românticas do Ricardo Oliveira, mas, sinceramente, eu acho que eu já perdi um pouquinho esse romantismo em relação à seleção brasileira. E a leitura que eu faço é uma leitura mais crítica. Entendo que a seleção já foi um patrimônio nacional. Hoje ela virou um balcão de negócios da CBF. E a identificação do torcedor brasileiro com a seleção já não é mais o mesmo de outrora. Quer dizer, pergunta para o corintiano, por exemplo, se ele quer ver o Tite na seleção brasileira. Ele não está nem aí para a seleção brasileira. Ele quer ver o Corinthians campeão da Libertadores com o Tite e dane-se a seleção. Quer dizer, e isso vale também para outros clubes. Eu acho que não existe... Antes você tinha a seleção de 82, por exemplo, ou mesmo as seleções mais recentes, a de 2002, havia identificação com o Ronaldinho, com o Ronaldo, com o Romário, entendedores com o Sócrates, com o Zico, com o clube que estava lá representando a seleção. Hoje, boa parte dos jogadores que estão na seleção não é reconhecida pelo torcedor. Se você botar a foto e mostrar para o torcedor na rua, quem é? Ele não sabe. Tamanha falta de identificação. Estou errado ou estou sendo rigoroso demais? Preciso. Perfeito. Como sempre. O senhor é uma catarata de sabedoria, de conhecimento. Respinga em mim. Fico satisfeito em estar ao seu lado. Eu tô sobrando, eu posso ir embora, viu? Deixar vocês mais à vontade, se for o caso. Não, segue o jogo, Anitta. Parou por aqui. Tá bom, tá bom. Entendeu? Negócio de muito romantismo aí é pro Ricardo Oliveira. Tá bom. No São Paulo, a quinta-feira foi de apresentação do novo auxiliar técnico Pintado, que chega com a expectativa de repetir a trajetória vitoriosa que teve como jogador na década de 90. A reportagem é do Osmar Garrafa. Por muitos anos, Milton Cruz foi o homem do presidente na comissão técnica do São Paulo. E com a chegada de Leco para presidir o clube, Milton deixou o tricolor. E a nova diretoria trouxe outro profissional para essa função.
Pintado, que fez história com a camisa São Paulina na década de 90, conquistando 3 títulos paulistas, 2 Libertadores e 1 Mundial de Clubes, está de volta. E a emoção pelo retorno é grande. Volto a sonhar, novamente com títulos, volto a sonhar com grandes momentos, volto a sonhar grande como é o São Paulo. Eu estou muito motivado, estou preparado, acho que eu andei sonhando por muito tempo. E essa realidade hoje minha, ela não é por um emprego, não é por um cargo, não é por vaidade. É por conquistas e em nenhum outro lugar eu acho que eu tenho mais possibilidade de ganhar um título, de conquistar algo, do que aqui no São Paulo. Eu tenho uma função estrutural, Ela passa muito pelo que pensa os diretores na área do futebol, junto com a comissão técnica. Faço parte dessa comissão do São Paulo Futebol Clube, que junto com a comissão técnica do treinador, Então, esse contato vai ser muito próximo. Essa história de espião nunca passou muito na minha cabeça. Eu nem sei ser, não saberia trabalhar dessa maneira. Quem faz as coisas direito não tem que esconder, Então todo mundo aqui no São Paulo está fazendo com claridade, profissionalismo e por muito amor ao São Paulo. Então a gente sabe, eu sei muito bem me posicionar em qualquer dessas situações entre diretoria, comissão técnica e jogadores. É um profissional muito aberto. O professor sabe muito bem, é um homem do futebol, é um competidor nato, assimila muito bem algumas situações. Agradeço muito ele a oportunidade de estar próximo. Vou aprender muito com ele, tenho certeza disso. E esse bom momento passa por esses bons relacionamentos que nós temos aqui hoje. Assim, nada contra o Pintado. Pintado, sabe, está buscando o espaço dele, foi contratado pela diretoria do São Paulo, ok. Mas acho que foi mais um tiro do pé da diretoria do São Paulo. Ora, tem um treinador, traz alguém de fora que não é indicado pelo treinador. Leva um tempo para que haja entrosamento, confiança, sabe? E num momento que o trabalho está em andamento. Eu acho que falta sensibilidade para quem dirige futebol, Godoy. Ou sensibilidade ou muitos interesses, que nem sempre são esclarecidos e são claros. Mas o Pintado, pelo menos ali, foi sincero. Ele faz parte da comissão técnica da diretoria. Isso. E o técnico tem outra comissão técnica. O Pintado não vai ter liberdade nem para frequentar o vestiário, só se o Bausa permitir. Portanto, para o gringo, não interfere em nada, não muda nada, porque ele está se lixando por que essa diretoria faz. Ele vai lá, faz o trabalho dele, ele não está preocupado nem com os jogadores. Se os jogadores, até agora os jogadores estavam boicotando o trabalho dele, do Bausa. Agora que resolveram aceitar um pouquinho, mas o gringo está aí, ele tem um contrato a ser cumprido. Não quiserem, manda embora, paga o indenizo, ele vai embora, viver a vida dele. Ele carrega, ele com esse currículo de 2 conquistas de Libertadores, ele arruma emprego no continente aqui, menos no Brasil. Menos no Brasil, porque no Brasil existe um boicote muito grande em cima de técnicos estrangeiros. E depois do empate em Rosário, o Palmeiras chegou agora há pouco em São Paulo e terá pouco tempo para se preparar para o próximo confronto, que é importante. O objetivo agora é conseguir a classificação no Paulistão contra o Mojimirim no domingo. Fernando Gavini acompanhou a chegada dos palmeirenses. Boa noite, Anitta. Estamos tentando acompanhar a chegada do Palmeiras aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Palmeiras que desembarcou por volta de 6h10, 6h15, mas ainda não passou aqui pelo portão de desembarque do aeroporto. A expectativa era que o Gabriel venha conversar com a gente. Se tivermos sorte, nesses minutos finais podemos ter alguma palavra dele, porque o programa nosso já está no final, mas o Palmeiras ainda não passou por aqui. Como você disse, o Palmeiras joga contra o Mojimirim no domingo, jogo importante, decisivo
decisivo, não dá para poupar ninguém pensando na Libertadores, porque o Palmeiras também precisa assegurar a vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. Os únicos desfalques, Gabriel Jesus e também o lateral esquerdo Egídio, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não poderão jogar no domingo. Resta saber qual vai ser a estratégia que o Cuca vai adotar nessas duas partidas que terá pela frente, porque o jogo da Libertadores é muito importante, mas também não dá para poupar ninguém no Campeonato Paulista. Ficou muito difícil a situação do Palmeiras na Libertadores, tem jogo hoje entre o Nacional e o River Plate que interessa diretamente ao Verdão, mas o fato é que o time ficou 3 pontos atrás do Rosário Central e fica aquela expectativa, né? Será que na última rodada, Nacional e Rosário Central vão jogar para valer, para que o Palmeiras possa ter chances de classificação, ou se vai ser aquele joguinho de compadre, um 0-0, um empatezinho que vai ser bom tanto para o Rosário Central, tanto para o Nacional, independente do resultado que aconteça na noite de hoje. Estamos por aqui ainda esperando, mas como você pode ver, ninguém do Palmeiras apareceu por aqui, mas uma coisa é certa, o torcedor palmeirense pode ficar tranquilo, o avião desceu, os jogadores já estão ali, devem estar fazendo suas comprinhas no free shop e tal, e nós aqui da imprensa esperando eles aparecerem para dar uma palavra. O Gabriel, jogador escalado, amanhã no programa a gente traz uma palavrinha dele, como hoje, como dá para ver, não vai dar tempo, Anitta. Puxa, que pena, Gavini. Obrigada pelo trabalho. Eu vi uma pessoa passando, eu comecei a gritar aqui. Vira. Eu vi com a blusa do Palmeiras. Não é. Saltitou mais do que uma perereca. E sobre o jogo com o Mujimirim, o Mujimirim vai engrossar. Falou, Mujimirim. Só isso que eu tenho para dizer. Eu também acho que vai engrossar. Até porque não é difícil hoje engrossar com o Palmeiras, né? Não, também não é assim, difícil engrossar com o Palmeiras. Que joga em casa. O Palmeiras vem de 2 jogos aí desgastantes, né? O Mojimirim tem aí uma motivação muito grande para não perder esse jogo. Se perder, a casa caiu. Não, ganhando a casa pode cair. Pois é, ganhando a casa pode cair. Mas enquanto a vida é esperança. Vale para o Palmeiras na Libertadores e vale para o Mujimirim no Campeonato Paulista. Quem criou essa frase foi Rodolfo Gamberini. Enquanto a vida há esperança. Eu acho que foi o Rodolfo Gamberini. Eu não sabia. Muito obrigado pelo crédito. Esse é um poeta nosso, Rodolfo Gamberini. Tá ali rolando na bancada, que vai apresentar o jornal daqui a pouco. Tô vendo ele daqui. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. O Palmeiras vai se classificar para a próxima fase da Libertadores? Não, 64%. Daqui a pouquinho tem Celso Cardoso no jornal e eu volto amanhã às 6 horas da tarde. Fiquem com Deus, ainda é possível. Or nothing at all. Don't bring your lips so close to my cheek.